Obadias. Nós vamos caminhar um pouco pela Bíblia hoje. É um culto de ensinamento de Deus que nós vamos aprender com o Espírito Santo nessa noite. Porque aqui não tem dia certo. Todo dia Deus ensina, todo dia Deus exorta. Para Deus, porque Deus, Ele é misericordioso e não quer que ninguém venha se perder. Obadias. Primeiro, versículo 12 diz assim: mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapasses, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebestes no monte a minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações beberão, e erguerão e serão como nunca tivesse sido. Mas o monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Saul palha, e se inciderão glória a Deus, inciderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Saul, porque o Senhor disse: e do sul possuirão a montanha de Saul, e os da planície os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e de Benjamim, e de Gileade, e os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefade, possuirão a cidade do sul, e levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem os montanhas de Saul, e o reino será do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o livro de, glória a Deus, Oséias. Vamos para o livro de Oséias. Oséias 6, versículo 6 diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Pode se assentar com as Jesus. Glória a Deus. Deus possui infinita misericórdia. Ele não quer ver o povo dele dividido. Deus possui infinita misericórdia. Ele não quer ver que nós vemos verdadeiramente estarmos um contra os outros, mas estemos caminhando numa unidade, numa união, num amor, num só caminho, rumo aos céus. Mas pela maldade daquele povo, Deus veio a exortar nos livros do profeta Oséias, nos livros do profeta Obadias, nos livros para aquele povo viesse verdadeiramente a olhar para o caminho de Deus da misericórdia, o caminho do perdão, o caminho de Deus que viesse
não lutar um contra os outros, mas sim amar uns aos outros. Por quê? Que Deus veio dizer a eles que não queria o sacrifício, mas queria a misericórdia deles. Deus veio dizer a eles, como está escrito no versículo 6 aqui, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Porque, irmãos, o conhecimento de Deus é que leva o homem a não vir pecar contra Deus. Porque o que estava acontecendo, o povo pecava, o povo matava, o povo se prostituía, o povo destruía uns aos outros por falta de conhecimento da palavra. Nos dias de hoje está acontecendo da mesma forma. Muitos erram, muitos pecam por falta de entendimento. Eles não têm misericórdia porque não chegaram no caminho da perfeição de Deus. Ainda andam como criança desgarrada. Não chegaram à perfeição. Não chegaram ao caminho da santidade, o caminho para Deus, para que viesse verdadeiramente compreender os desígnios dos céus. E os desígnios do céu é para que eu e você venha conhecer a Deus, para que não venha pecar, para que nós venhamos entender que o Deus é um Deus de amor, porque o Deus é o próprio amor e o Deus é a própria justiça. Porque, irmãos, a justiça sem o amor é uma justiça falha, é uma justiça sem misericórdia, é uma justiça sem perdão. E o que levava esse povo era assim: quando o irmão estava perecendo, quando o irmão estava passando fome, quando o irmão se encontrava caído, em vez de ajudar, o que eles faziam? Faziam pisar mais no irmão, faziam, Deus, matar o irmão, faziam ofender o irmão, faziam acusar o irmão, em vez de o ajudar. Mas Deus, Ele vem nos mostrar que não é o nosso caminho para ir para o céu, não é o caminho, olha Deus, onde muitos pedem sacrifício, orações prolongadas, mas os seus corações ainda continuam longe de Deus. Orações de 1, orações de 2 horas, jejum de 1 dia, jejum de 2 dias, jejum de 3 dias, mas falta o principal, que é a misericórdia. Porque o sacrifício sem misericórdia para nada vale perante a Deus. Deus, Ele chama a mim e a você para que nós venhamos verdadeiramente provar do amor verdadeiro que se encontra em Jesus. O amor onde olhou para os seus acusadores e não pronunciou nada contra eles. O amor que, quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor verdadeiro. Essa é a misericórdia que nós temos que ter como a de Jesus. Quando Jesus disse: se um bater a sua face, virai a outra. Somos ofendidos, somos caluniados, somos muitas vezes escarnecidos pelo mundo, mas que nós verdadeiramente não devemos fazer com a mesma paga. Se alguém ele vem fazer o mal para nós, que nós devemos pensar o bem. Não devemos amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam, mas bem dizer aqueles que nos amaldiçoam. É tudo ao contrário. O caminho do céu, ele é o caminho que nós andamos a contramão do mundo. O mundo anda na ofensa, o mundo anda na maldade, mas o servo de Deus, ele tem que andar, olha Deus, vindo abençoar, vindo verdadeiramente caminhar segundo a santidade, segundo o amor verdadeiro. Porque o amor, quem tem o amor, ele já cumpriu todos os mandamentos. Porque o amor é chave, olha Deus, de um cumpridor da palavra. Porque todos os mandamentos foram fundados através do amor. Porque o amor não deseja o mal, o amor não peca, o amor ele não maltrata, o amor não entende o mal contra o seu irmão, porque o amor ele é puro, e Deus ele é o amor. Vamos aqui abrir nossa Bíblia, glória a Deus, glória a Deus. O livro de aos Coríntios, aleluia a Deus, aos Coríntios 12, glória a Deus, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são, Senhor, muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer cegos, quer livres.
e todos temos bebido de um espírito. Glória a Deus. Vamos ao livro de Romanos. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Aos Romanos 15, versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolador vos concede o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Que nós devemos ter o mesmo amor, que nós devemos receber os nossos irmãos como Cristo recebeu cada um de nós. Nas congregações, para uma forma tão equivocada da palavra, que eles não têm mais para Deus receber os irmãos. Os irmãos que vieram de outra denominação, eles não têm mais o amor por eles. Jesus os recebeu, só que eles não querem receber os seus irmãos. Muitos chegam com um título como pastores, vão se separar pastores por Deus, mas eles não querem reconhecer esse cargo. Muitos chegam como um presbítero, eles não querem reconhecer. Muitos chegam como missionários, eles não querem reconhecer, porque não fazem parte da congregação que eles, daquela placa determinada daquela igreja. Quer dizer que só eles são salvos, só eles é a igreja, e os outros de outras congregações não são. Só eles são salvos, e os outros também não são. Será que é dessa forma? Porque Jesus ele nos diz para que nós devemos receber cordialmente, com amor, uns aos outros, como Jesus também nos recebeu, antes pecadores, beberrões, cachaceiros, prostitutos, mas Jesus também nos abraçou, e Ele pede para que nós também agimos de alguma forma, sem divisão, porque o corpo de Cristo é um só, com muitos membros, mas tudo pertence ao corpo, cujo Cristo é o cabeça da igreja. Mas no dia de hoje, as placas de verdadeiras denominações estão dividindo o povo de Deus, e Satanás está muito feliz com isso, porque Satanás ele quer a divisão do povo, porque é mais fácil conquistar um povo dividido do que um povo quando está caminhando junto. Quando o povo se encontra em oração, se encontra em comunhão, fica mais difícil para que o adversário venha, para Deus, os corromper ao desviar do caminho. Essa falta de amor está levando muito à ruína, está levando muito, Senhor Deus, à fraqueza, está levando muito, Senhor Deus, à perdição de suas almas. Vamos entrar em vigilância para que não venha cair no engano do pecado. Versículo 6. Para que concordeis a uma boa boca glorifiqueis Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos gentios com o seu povo. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em uma esperança pela virtude do Espírito Santo. O que estava acontecendo na igreja dos romanos é que eles, como judeus,
Eles achavam que só eles eram salvos. Eles, como judeus, achavam que a salvação não vinha para os gentios. Mas o que Paulo estava demonstrando na igreja, que a salvação vem para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê, não pereça, vai ter a vida eterna. Tanto os gentios como o grego, como o livre, como os escravos, todos em Cristo são um só. Nos dias de hoje as igrejas estão também agindo da mesma forma. Estão sendo religiosos, fariseus e hipócritas. Como aqui, muitos que estavam na fé, nos romanos, achavam que só os judeus poderiam ser salvos. Mas Jesus, ele veio para fazer união entre os judeus, que eram o Deus chamado, como povo eleito, e através de Jesus, ele veio também unir a todos os povos, tribo, língua, para servir a Deus. Nos dias de hoje está sendo dessa forma. Como tem muitas igrejas que dizem que só eles são salvos. Mas isso é mentira. Porque a salvação não vem pela igreja, mas vem por Jesus. Ele é a união da salvação. Como tem congregações que vêm dizer que só eles estão salvos. Mas isso é uma doutrina equivocada, doutrina de homens. Porque a salvação não vem em intermédio de mim, não vem em intermédio de ninguém. Mas a salvação só vem através de Jesus. Ele veio unir a todos e chamar para morar no céu, chamar o povo que viesse se arrepender do seu mau caminho, para que viesse verdadeiramente através dele e para aos céus. Porque Jesus é o caminho que nos leva aos céus. Jesus é o único intercessor entre o homem e Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. A igreja cristã doutrina de Cristo não é melhor que as outras. O que nós temos que verdadeiramente estar em Cristo. A placa não vai salvar ninguém. Quem salva a mim e a você é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos tomar cuidado com essa doutrina, porque essa doutrina está causando divisão e muitos vão perder a salvação por causa disso. Uma vez, os irmãos me chamam de primo. Eu nunca vi Jesus chamando ninguém de primo. Todos que vêm através de Deus são considerados filhos de Deus e irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Hebreus. Hebreus 10, versículo 22 em diante, diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Que nós devemos nos lavar com a lavagem pela palavra, pela água limpa. Doutrinas equivocadas, doutrinas, glória a Deus, que estão pregando, glória a Deus, muitas heresias, são heresias destruidoras que estão destruindo o povo de Deus nos dias de hoje. Finais dos tempos, onde o amor de muitos se esfriaria. A fábula, os enganos da carne, não é uma água limpa, porque uma água misturada da lavagem de Deus. Muitos dizem que Deus só quer o coração, vem da maneira que está. Isso é uma água suja que estão lavando os povos. A única água que pode lavar a mim e a você para morar no céu é a lavagem pela sã doutrina de Cristo, pela palavra de Deus. Porque toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e é proveitosa para levar a mim e a você para ir morar no céu. Passou disso, procedência maligna. Se viu um anjo do céu e pregar outra doutrina que não é essa que está escrita aqui, anátema, maldito. Então você nos diz de hoje é isso. Onde está escrito na Bíblia que Deus só quer o coração? Onde está escrito na Bíblia sobre o uso e costume? Está dizendo que as mulheres têm que se ataviar como santas. As mulheres que não sejam frisadas no cabelo e uso de joias,
mas que elas possam ser mulheres que possam ser santas, possam estar como mulheres de Deus, para que elas possam verdadeiramente dar um exemplo para o mundo. Não se vestir como o mundo, mas fugir da aparência do mundo. E é o que está acontecendo nas congregações, é isso de hoje. Estão lavando as mulheres com lavagem suja. Porque é incabido os homens, lavar as mulheres com a lavagem da palavra, diz a Bíblia. Ensinar as mulheres o caminho de Deus. Mas no dia de hoje está ao contrário, as mulheres estão querendo ensinar os homens. Como Eva caiu no jardim do Éden por causa disso. Ela diz: come, Adão. Eva caiu primeiro, depois foi o homem, porque a mulher é o vaso mais fraco, meus irmãos. A mulher, pela palavra de Deus, já não está apta a ensinar o varão, porque o varão é a cabeça da casa. Não é machismo, porque machismo, isso foi inventado por Satanás, não existe isso. Machismo feminino é coisa do mundo. Que o homem venha amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque se o homem amar a mulher, não maltrata. Temos que amar verdadeiramente. Vamos aqui para o versículo 25. Vamos no 24 para repetir, que é uma parte bem importante. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimular a caridade e as boas obras. Que nós devemos considerar uns aos outros, para que nós devemos continuar no amor e nas boas obras. Tem muita falta de consideração dos irmãos. 25. Não deixando a congregação como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, que nós vamos corrigir uns aos outros para que não venha cair no pecado, porque está aproximando aquele dia, é o dia da volta de Jesus, é o dia da vinda do Senhor. Está se chegando esse dia, porque o amor de muitos tem esfriado. A santa doutrina de Deus tem sido mais pregada em muitas congregações. O dia do Senhor está próximo, meus irmãos. Vamos vigiar, vamos demonstrar uns aos outros, vamos ficar nas congregações como muitos têm deixado e se desviaram do caminho do pecado. Eles estão pregando nos dias de hoje para que venham as almas congregar em casa. Não existe isso, meus irmãos. Culto virtual não quer ter sido na palavra. Isso daí é modismo e costumes do mundo, do homem, para que eles venham granjear o dízimo das almas pela internet sem ter trabalho nenhum. E muitos vão perecer por causa disso. Onde está escrito na Bíblia, onde é que tem que um pastor pode fazer uma Santa Ceia online? A Santa Ceia tem que estar em comunhão para que o pastor venha servir a Santa Ceia a cada um. Isso é costume do homem. Tome muito cuidado, porque aqui é bem claro: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes a demonstramos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o dia, porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se nós, a partir do momento que você conhece a palavra, você sabe que o adultério é pecado, você sabe que a prostituição é pecado, você sabe que a bebedice é pecado, e você pega voluntariamente, sabendo que está errado e faz, não resta mais sacrifício. O sangue de Jesus não vai fazer efeito na sua vida, meu irmão. É Bíblia. Nós temos que verdadeiramente se achegar a Jesus, para que através da misericórdia de Deus nós não vamos ficar de fora. Perdão tem sim, mas vai ter que pagar um outro preço, porque o único castigo que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não estou dizendo que não vai ter salvação para aquele irmão que ele vinha pecar, ele já conhecia a palavra, mas terá uma cobrança de Deus na vida dele, terá sim. Como Davi, a cobrança foi grande para Davi porque ele conhecia, ele era rei. A cobrança para uma ovelha é menor. Para um pastor, para um ministro que caiu no ato de adultério, no ato de pecado, a cobrança de Deus é maior. Porque quando é mais dado, mais é cobrado. Vamos vigiar para que não venha cair no Deus do pecado. Mas uma certa expectação horrível de juízo
e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai-vos será julgado, merecendo aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito da graça, quem é? Agravo é o Espírito Santo, aquele que está semado. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará todos nós. Não cabe ao homem julgamento. O homem não cabe julgar, mas Deus. Mas que Deus venha dar graça a cada um de nós, porque o julgamento muitas vezes está na mão. Por falta muitas vezes de sabedoria, por falta mais de comunhão com Deus, muitas vezes nós caímos em julgar as pessoas. Mas que nós vimos se arrepender e vimos a cada dia buscar mais a Deus para caminhar numa novidade de vida, no caminho de santidade, para que nós tenhamos estruturado através do Espírito Santo para que não venha pecar contra Deus. Filipenses, glória a Deus. Filipenses 2. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, muito, mas agora na minha ausência, assim também operei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Façais todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e servidão da vossa fé, vogo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos, alegrai-vos comigo, por isso mesmo. E nós verdadeiramente devemos estar numa posição de irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa, uma geração dessa terra, uma geração perversa que tem cada dia buscado uma ocasião para nos acusar. Porque muitos não vêm para as congregações por causa do mau testemunho de cristãos. E nós temos cristão, um testemunho, tudo bem, apesar de nós verdadeiramente estarmos, Deus, verdadeiramente caminhando na santidade, sempre aparecerá falso testemunha contra nós. Como Jesus apareceu testemunha falsa contra ele. Oh, glória a Deus, muitas coisas vêm acontecendo no povo de Deus. Acontecerá sim, muitos escândalos, sim, mas que o sincero venha se manifestar e nós possamos ser, glória a Deus, uma geração que venha verdadeiramente ser a luz do mundo, como astros verdadeiros, não
por aparência, mas por verdade e por justiça de Deus. Isso que Deus quer de mim e de você nesta noite. Glória a Deus. Efésios. Jesus é maravilhoso. Efésios, o livro de aos Efésios. Glória a Deus. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, do Senhor. Paulo, ele era preso do Senhor. Preso do Senhor. Que andeis como é digno da vocação, como que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Hoje em dia, se o irmão pisa no carro do outro, fala alguma coisa, ele já quer processar, ele já quer levar no tribunal da lei do homem, ele já ameaça muitas vezes até de matar, porque é uma velha criatura, não está em Jesus. Porque pelas árvores conhecereis os frutos. Que frutos são esses, meus irmãos? Que nós caminhamos num vínculo do ódio? Não. Da ira? Não. Da dissensão? Não. Mas Paulo estava demonstrando como preso em Cristo. Paulo estava demonstrando que nós caminhássemos num vínculo, na prisão, pela junta da paz, para que nós caminhemos em paz e amor fraternal. Porque o que o inimigo quer é fazer o quê? É jogar certo um contra o outro, para que um venha ficar bicudo, para que um venha de raiva do outro, para que um venha ignorar o outro, para que um venha maltratar o outro, para perder a salvação, meus irmãos. Mas nós temos que caminhar no vínculo da paz. Glória a Deus. Portanto, no 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo a alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Irmãos, aquele que é jogado não tem como voltar. Satanás foi lançado. Ele não tem retorno para o céu. Mas Jesus não foi. Jesus desceu e ele voltou. Ele desceu às profundezas para tomar a chave da morte, onde estava a morte com poder, levando as pessoas para Deus devorar por eternidade. Mas o poder da morte foi tirado pela graça em Cristo Jesus. Porque a lei estava enferma. A lei dizia, como nós acabamos de ler, se duas testemunhas virem contra uma pessoa, a pessoa teria salvação, meus irmãos. Era condenada a passar a eternidade queimando lá no fogo. Mas Jesus, ele foi para tirar o cativo do cativeiro. Ele foi porque ele comprou até aqueles que estavam mortos naquele grande dia ressuscitaram. Jesus, quando ele desceu a profundeza das trevas, muitas pessoas ressuscitou, meus irmãos. Quem será aqueles que ressuscitaram, meus irmãos? Aqueles que estavam ali injustamente, meus irmãos. Aqueles que foram a Deus, muitas vezes por testemunhas enganosas, foram condenados ao inferno, eles estavam presos. Jesus foi ao cativeiro e livrou-os do cativeiro, porque a lei muitas vezes era injusta. Tinha dois, julgava no
caso a irmã Maribete, 2 testemunhas contra ela. Mas o homem é falho, a única justiça verdadeira é de Deus. Por isso que a lei estava enferma e não tinha mais como salvar o povo, não tinha mais sacrifício de bode que pudesse sustentar o pecado da nação de Israel. Era sacrifício em cima de sacrifício. Por isso Deus falou que não queria mais sacrifício, mas que queria que o povo viesse verdadeiramente olhar e obedecer a Deus. Porque pecava, matava um bode. Pecava, matava um bode. E não parava o pecado. Mas através do Espírito que vem nos conduzir a mim e a você, para morar no céu, para que nós devemos parar de pecar, seguir no caminho de santidade e uma novidade de vida. No versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão o que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, e também o mesmo que subiu acima todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Além que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Está acontecendo isso. Deus não quer que nós sejamos mais meninos, mas que através da palavra nós vemos verdadeiramente nos amadurecer. Porque o que está acontecendo no dia de hoje, então muitos caíram no engano de falsa doutrina, doutrinas de demônio, doutrinas de homem, doutrina de fábula. Por quê? Porque não tem amadurecimento espiritual, já se comportam como meninos nas congregações, então sendo enganados, e naquele dia vão perecer, e não adianta querer culpar o pastor, culpar ninguém, porque vai se enquadrar na palavra que diz: errais no que não examinais as escrituras. Não tem como culpar o pastor que estava sendo enganado. Estava bom? O oba-oba estava bom? A massagem estava boa? Estava boa. Agora vai para a segunda morte, para o castigo da condenação por toda a eternidade. A semana passada Deus me usou tremendamente aqui. Veio 2 almas, hoje não voltaram mais. Por que será? Porque, irmãos, mentira não leva ninguém para o céu. Que vai levar eu e você para o céu é a verdade. Não adianta eu massagear essa alma aqui e amanhã ela morrer e perder a salvação por toda a eternidade. Aqui nós pregamos a verdade conforme é falado. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus está pedindo para nós se limpar pela metade. Está pedindo para nós ser varão perfeito, conforme a estatura de Jesus. Jesus, ele veio nos ensinar o caminho, meus irmãos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo na queda que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz
aumento do corpo para sua edificação em amor. No livro de Mateus, Jesus aqui disse aos fariseus hipócritas, diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E acontecendo que, estando em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os cristãos são não precisam de médico, meus irmãos. Hoje em dia, as almas pegam na congregação, faz coisa errada, o pastor joga para fora. Não chama para conversar, não chama para ensinar, não chama para poder que ele venha se arrepender, pregando a palavra, para que ele venha entender que ele está no pecado, ele vai perder a salvação, mas prefere excluir o membro da igreja, prefere colocar no banco, em vez de demonstrar na verdade, para que ele venha chegar ao arrependimento, para que se de noite, na madrugada, a alma dele for requerida, ele possa morar no céu. Prefere jogar no banco da igreja ou excluir do ministério. Isso é movimento de homem. Jesus não chama nós para essas coisas, mas chama a mim e a você para a misericórdia, para o perdão e para o amor verdadeiro de Cristo Jesus, que nós possamos estar ajustados como servos e servas de Deus, aptos a um dia estar com Jesus. Muitos vão perder a salvação porque, em vez de ajudar, estão querendo ser juiz, e juiz é Deus. Na igreja tem o joio e tem o trigo, tem o bode e tem a ovelha, todos estão no mesmo aprisco. Judas estava com Jesus. Pedro, muitas vezes, o inimigo usou Pedro, mas mesmo assim estava com Jesus. Jesus destruiu os dois. Judas, ele foi por si só. Judas se suicidou por si só. Mas Jesus lavou os pés de Judas. Por que estamos nesse dia de hoje fazendo isso com as almas de meu Deus? Jesus chamou os pastores, chamou para cuidar das ovelhas, chamou para que venha demonstrar a justiça, sim, para que venha exortar uns aos outros, para que não venha cair engrenado, sim, mas chamou para que todo amor, toda longanimidade possível nessa vida, para que não venha perder nenhuma, porque uma alma para Jesus é muito importante, meus irmãos. Vamos ficar na vigilância, vamos amar, vamos verdadeiramente compreender o que é evangelho, porque nos dias de hoje está difícil. Qualquer coisa já fica bravo com o outro, qualquer coisa já começa a criar seta no coração, começa a se apartar. E se morrer de madrugada, o que vai acontecer? Vai perder a salvação, meus irmãos. O diabo quer isso. Ele lança seta de noite. E às vezes a pessoa tem a cabeça fraca, não tem um amadurecimento espiritual, ainda é uma criança do evangelho e não quer buscar um amadurecimento pela palavra e peca. Por quê? Não examinais a escritura, pode perder a salvação. Vamos tomar cuidado, vamos também obedecer a Jesus. E até aqui, Deus me trouxe nessa noite. Deus literalmente venha abençoar cada um. Se inscreva no canal da igreja, ative o sino e que Deus venha abençoar para que as notificações venham chegar nos seus lares quando nós vamos trazer a palavra. Porque aqui somos poucos, mas nós estamos tentando chegar à perfeição e à unidade. Deus quer que nós caminhemos juntos rumos ao céu. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.